Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento às nossas aulas e dessa vez nós vamos falar, conforme eu havia anunciado no vídeo anterior, sobre os mecanismos de defesa do ego. Porém, antes é necessário a gente fazer algumas observações sobre o ego, porque, tal qual foi formulado por Freud em 1920, no texto que é intitulado Além do Princípio do Prazer, o ego, na realidade, depois, com o desenvolvimento da psicanálise, ele passou a assumir o papel quase que de primazia em relação aos outros sistemas e em relação ao próprio objeto da psicanálise, que é o inconsciente. Então o ego começou a ter um papel dominante. Acredita-se que essa ênfase foi colocada justamente por Anna Freud, com o seu estudo sobre o ego e os mecanismos de defesa, e fez com que a psicanálise, ao chegar nos Estados Unidos, ela tomou uma configuração de uma verdadeira psicologia do ego, deixando de fora coisas que são mais essenciais à psicanálise, como a própria investigação dos processos mentais inconscientes. Então, falar sobre o ego implica também falar sobre o engano. Quando Freud apontava que o ego é, antes de tudo, um ego corporal, e falava da vinculação do ego com a imagem do corpo, e posteriormente Lacan vem alertar que essa imagem, que é formada na fase do espelho, em que a criança se vê refletida no espelho, ela é fundadora também de um engano. O engano seria acreditar que esse eu é um eu livre de influências, é um eu autônomo, e esquecendo que esse eu, ele é constituído pelo outro. Então não há eu sem o outro. Aliás, Lacan até usava um dos aforismos do poeta Rimbaud, para exemplificar isso, quando Rimbaud dizia que eu é um outro. Então esse eu, que é um outro, ele traz como uma marca singular justamente o desconhecimento de si próprio. Então, feitas essas ressalvas, a gente pode agora falar dos chamados mecanismos de defesa do ego. Eu falei no vídeo anterior que o ego, no meio desse sistema, desse modelo estrutural que é composto pelo id e o superego, o ego ficaria como um mediador das relações entre os impulsos sexuais e agressivos provenientes do id e as exigências de cumprimento do dever, da moral, do senso de responsabilidade, dos valores mais elevados e religiosos até, que são parte constitutiva do superego. E de quebra, o ego ainda teria que atender à realidade externa. Então, no meio dessa verdadeira rede de exigências, esse ego vai ter que lançar mão de alguns mecanismos para evitar que a angústia se instale de uma forma mais forte, de uma forma até destrutiva. Então,
em nome da manutenção de um equilíbrio, que nem que seja um equilíbrio neurótico, esse nosso ego lançaria mão dos mecanismos como uma tentativa de proteção e de fazer com que todo mundo saísse ganhando, digamos assim. O id com seus impulsos, que teria que ser atendido, e o superego com suas exigências, que também teriam que ser atendidos, e o ego dá um jeito de atender a todo mundo para que tudo fique bem, menos o indivíduo, que depois vai pagar um preço por conta disso. Então, vamos falar de alguns mecanismos que Freud já apontava e que depois a Anna Freud também veio a expandi-los, né, no seu livro O Ego e os Mecanismos de Defesa. O primeiro mecanismo central que Freud fala é o mecanismo de recalque, ou recalcamento, que seria o fato de aquele material que é insuportável para o ego, aquele material que poderia provocar angústia demasiada, de ser expulso para o inconsciente, de não fazer mais parte da consciência. Ele seria recalcado. Aí na tradução de Freud, a tradução inglesa, ela trouxe uma confusão com um outro mecanismo chamado de repressão, e que, segundo algumas versões, significaria quase que a mesma coisa que recalque. Aí depois alguns outros teóricos dentro da psicanálise começaram a estabelecer uma diferença, em que o recalque seria um mecanismo totalmente inconsciente e a repressão poderia ser um mecanismo consciente, poderia ser uma operação consciente. Uma operação consciente que também visaria afastar da consciência esse material que é provocador de angústia. Um outro mecanismo que é muito falado, que seria o mecanismo, digamos assim, responsável até pela harmonia, né, social, porque se todos nós fôssemos dar vazão aos nossos impulsos do id, a vida social seria realmente um caos, não é? Então, os impulsos sexuais e agressivos, se fossem expressos livremente, seria um provocador de uma verdadeira revolução na sociedade, impedindo até que as pessoas pudessem ter uma vida social. Bom, a sublimação ela consiste em uma transformação que é operada pelo nosso eu e que transforma os impulsos inaceitáveis do id, os impulsos agressivos e sexuais, em atividades que seriam socialmente elevadas. A gente pode citar como exemplo desde a dedicação ao estudo, a uma causa, a prática de esportes, a atividades recreativas e de lazer. Então, são exemplos de sublimação dessas pulsões sexuais e agressivas, não é? Um outro mecanismo, também citado por Freud, é o mecanismo chamado de racionalização. A racionalização consiste em você encontrar explicações racionais, explicações lógicas para coisas que na realidade não tem lá tanta lógica assim. Seria aquilo que a gente chama de uma desculpa meio que esfarrapada, não é? Um exemplo de racionalização é um pai ou uma mãe que dá uma surra no seu filho e depois ainda diz para ele que está fazendo aquilo para o bem dele. É meio estranho, não é? Isso é uma racionalização. Ou então, outros exemplos, desculpa, em que pessoas fazem coisas que não são tão legais e dizem até que fizeram porque eu faço isso porque amo você, eu faço isso porque tenho cuidado e etc e tal. Eu acho que vocês, pensando aí, vocês vão lembrar de outros exemplos, né?
Um exemplo clássico falado pela psicanálise é o que se chama de projeção. Na projeção, nós tiramos de nós o desejo inaceitável e colocamos ele em outra pessoa ou em uma situação, e assim nos livramos desse desejo, não é? Porque só conseguimos vê-lo no outro, não mais em nós. E aí tem um caso de projeção que eu conto sempre em sala de aula, que é o caso de que uma moça e um rapaz sozinhos na casa dela, digamos que foram estudar, e aí ela diz para o rapaz assim: o que será que os nossos vizinhos aqui do lado estão pensando que a gente deve estar fazendo agora? Ora, dando até um desconto, né, para a maledicência dos vizinhos curiosos, mas quem está pensando em alguma coisa diferente é a moça que falou isso, né? Mas só como ela não pode aceitar esse desejo de estar fazendo alguma coisa diferente daquilo que eles se propuseram a fazer, que seria estudar, ela joga esse desejo para o vizinho é que fica imaginando que eles estão fazendo sexo, que eles estão fazendo sei lá o que, né? Só que aquilo que ela acha que os vizinhos podem estar imaginando é justamente o desejo dela que foi expulso. Existem outros exemplos de projeção, mais sutis até, quando o sujeito culpa situações pelo seu próprio estado. É como aquela pessoa que diz assim: se eu não fosse diabético, eu estaria fazendo isso e aquilo outro. Quer dizer, então, ela não faz nada porque é diabética, e não porque é preguiçosa ou incompetente. A culpa é do diabetes, né? Isso são projeções. Bom, existem outros mecanismos que são mais aplicados no caso das psicoses, como um mecanismo chamado de clivagem do ego. E a clivagem, como o nome sugere, implica uma divisão, né? Uma cisão. É o mecanismo que faz com que, por exemplo, no caso das esquizofrenias, o sujeito consiga ter um lado racional, um lado que entende, que leva em consideração a realidade externa, e um outro lado delirante, né? Algo parecido com aquela poesia de Ferreira Goulart, né? Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Isso seria mais ou menos a clivagem do ego. Bom, tem um mecanismo que é bem interessante, ele chama-se formação reativa. A formação reativa consiste em que o sujeito apresente em sua consciência o oposto àquilo que ele realmente sente. Então, muitas pessoas pensam estar amando, e é esse o sentimento que aparece em sua mente consciente, mas na realidade a gente pode constatar que nunca foi amor, trata-se de ódio mesmo, que são os casos daquelas pessoas que cometeram crimes passionais, e aquele argumento, né, de que eu matei por amor, eu matei porque amava demais, ele não convence, né? Ele pode até convencer o sujeito, né? Porque ele não aceita que na realidade ele sempre sentiu foi ódio pela pessoa que julgava ser a pessoa amada. Aí tem casos famosos aqui no Brasil, né, de artistas como o cantor brega Lindomar Castilho, uma atriz, acho que a Dorinha Duval, que matou também o seu namorado. Aí teve aquele caso de Doca Street, teve o caso do Pimenta, o jornalista que matou a sua ex também.
e que todos eles afirmam está fazendo aquilo por amor. Quem ama não mata, né? Amar não passa bem longe desse desejo de ferir o objeto amado. E também temos outros exemplos assim de formação reativa em grupos extremistas, né? Em grupos extremistas. É uma coisa até a levantar alguma suspeita quando a gente observa grupos que têm ódio aos homossexuais, grupos que discriminam outras etnias com ódio cego. E a gente pode começar a pensar que talvez isso seja fruto de formação reativa. Talvez eles estejam querendo expulsar de sua mente consciente um desejo inaceitável. E é para isso que os mecanismos de defesa servem, né? Justamente para fazer isso. Bom, existem ainda outros mecanismos, inúmeros outros, com o desenvolvimento da psicanálise, depois da publicação do Ego e os mecanismos de defesa de Anna Freud, outros mecanismos foram sendo somados a essa já extensa, né, lista de mecanismos de defesa, mas na verdade esses outros mecanismos acabam sendo uma forma, digamos assim, mais específica desses mecanismos mais já consagrados, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar da intelectualização. A intelectualização é bem semelhante à racionalização, né? Tem um outro que seria a identificação, mas a identificação há um questionamento se ela seria realmente um mecanismo de defesa ou parte do próprio processo de construção do eu, do ego, né? E se esse ego na realidade, um ego que depende, né, da existência do outro, então a gente sabe que a identificação é um elemento de constituição, muito mais do que uma defesa, não é? Bom, sobre os mecanismos de defesa do ego, a gente fica por aqui e prometendo, né, nos próximos vídeos abordar outros temas interessantes da psicanálise. Então, até lá.